Ok, mais um vídeo Branches. Ah, como tudo começou? Por que eu optei por um formato tão esquisito? Dores na coluna. Foi assim. Eu explico. Estávamos em 2019, 2020, alguma coisa assim, né? E eu tinha ficado muito tempo sem tocar, por problemas de tendinite na mão direita. Tinha ficado mais de 13 anos sem tocar. E eu testei vários exercícios, várias maneiras de usar a mão direita, principalmente na música e no computador. Eu trabalho com TI, né? E de modo que eu pudesse liberar um pouco a mão direita e minimizar as minhas dores com a tendinite. Mudei o mouse de mão, mudei a maneira de digitar, mapeei algumas teclas do teclado e consegui. Isso em 2017, 2018, alguma coisa. E quando as dores minimizaram, elas nunca vão embora. Tendinite é uma coisa que fica, né? Mas quando as dores minimizaram muito, eu pensei, cara, acho que dá pra voltar a tocar guitarra. E aí eu comecei. E lá pro 2018 eu tinha pedido pro um amigo meu, pro Calazans, para que ele trouxesse dos Estados Unidos uma guitarra Schecter de 8 cordas que eu havia comprado. Eu comprei numa daquelas promoções malucas dos Estados Unidos, né? E o preço ficou razoável, eu trouxe. E cara, era uma guitarra muito pesada. Ela devia pesar uns 5 quilos, né? E aí eu tentei tocar de várias maneiras e aí começaram a aparecer dores na cervical. Então comecei a ter dores na coluna cervical. Beleza. Na primeira semana eu testei com aqueles remédios para dor, esqueci o nome deles, mas era um em específico chamado Alginac. E na bula estava explícito, não pode usar por mais de 2 semanas. Eu usei por uma semana, a dor não passou. Eu usei por 2 semanas, a dor não passou. Aí eu parei de tomar, porque eu não quero perder os rins, né? E aí eu fiquei sem ação. E agora? Não posso tomar remédio porque eu tenho que dar 1 mês, 2 meses para que os meus rins se recomponham e possam novamente filtrar o remédio. Cara, comprei emplastro sabiá. Lembrei da minha avó, Dona Lídia. Comprei emplastro sabiá, coloquei na coluna cervical. Beleza? Não funcionou. E aí eu fiquei alguns dias sem tocar com a guitarra. E a dor passou. Era guitarra. Então, aí veio a pandemia. E com a pandemia, como eu e a maioria das pessoas sensatas não saímos, eu não saía, nós não saímos, então eu foquei o resto de cérebro que eu ainda possuía em como minorar as dores. E aí eu cheguei à conclusão que ou eu parava de tocar guitarra de novo, ou eu ia ter que fazer alguma mudança muito radical na guitarra que eu possuía. E depois de algumas semanas, porque a guitarra tinha sido cara, e ela valia muito aqui no Brasil, né? Uma guitarra de 8 cordas da Schecter aqui no Brasil, eu acho que não se encontra por menos de 8 mil reais. E 8 mil reais é uma grana. Bom, eu paguei uns 4, porque meu amigo me trouxe a guitarra dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vale 8 mil. Então eu hesitei por várias semanas até que eu cheguei à conclusão de que não havia como fugir. Então eu peguei algumas serras, eu peguei várias lixas e eu aproveitei o meu claustro na pandemia e comecei a transformar uma guitarra comum
numa guitarra que fosse mais apropriada para as minhas dores de coluna, tá? Eu tenho inclusive uma aqui bem próxima, que foi uma das primeiras guitarras que eu transformei. Ela ainda possui as cicatrizes da transformação. Deixa eu pegá-la para vocês. Aqui. Então vejam, era uma guitarra da Eagle, tá? A Eagle é interessante porque ela tinha o braço inteiriço, então eu achei a ideia interessante, né? Então eu cortei essa parte porque era pequena, e aí depois eu peguei um pedaço de pinos e acrescentei porque eu precisava de um chifre maior, né? E aí eu fui adaptando, aí eu colei esse pedaço de embuia aqui no corpo para que ele fosse mais para trás. Então esse foi o primeiro protótipo das minhas guitarras. Veja que eu tirei muita madeira de vários lugares, acrescentei madeira em outros lugares e eu consegui fazer uma guitarra que não me desse dor nas costas. Achei o máximo. Quando eu fechei o formato, aí eu pude então chegar para o luthier e falar: olha, eu quero que você me faça uma guitarra com esse formato aqui. À época eu tinha um luthier muito ruim, era um luthier de Santo André, Robson, um lixo, canalha. Mas aí eu tive a sorte de conhecer o Claudemir Calça, também de Santo André. Claudemir é espetacular. Ele tem uma marca própria de guitarras que se chama Heag, H-E-A-G. Você encontra no Instagram como Heag Custom Guitars. Esse cara é bom. Se você precisar de um luthier em São Paulo, não hesite em procurar o Claudemir. Ele é sensacional. Além de ser uma pessoa doce, cordada, muito inteligente. Claudemir. Bom, voltando para as minhas guitarras. Então, aí eu comecei a fazer. Então eu já pude pegar um bloco inteiro de madeira, fazer no formato que eu queria, e aí as minhas dores acabaram. Como se davam essas dores? Vamos lá, vamos pegar a nossa guitarra horrenda de 4,5 kg. Veja, quando eu apoio a guitarra na perna direita, olha como eu tenho que tocar. Repara na minha coluna. Ela tá reta? Não. Eu tive que me virar, abaixar para conseguir tocar. E você faz isso, meu amigo, minha amiga. Vocês fazem isso, me desculpa. Ok. Se eu não quisesse tocar dessa maneira, me inclinando para a direita, eu poderia colocar na perna esquerda. Poxa, vou colocar na perna esquerda. Eu tenho que me inclinar para a esquerda também. Repararam? Então, se eu tô na perna esquerda, olha a minha coluna. Ela tá torta. Legal! Eu consigo trocar por uns 30 minutos assim. Mas e se eu tiver que tocar 1 hora, 2 horas, 3 horas? Imagina eu torto, imagina você torto, tocando 3 horas, a coluna assim. Não é o caso de tomar um anti-inflamatório? Foi o que aconteceu comigo. Legal, coloco na perna direita de novo, viro, alginac na veia. Eu tenho 54 anos, desculpa, você tem 20. Meus parabéns. Um dia você vai chegar nos 50. Um dia você vai chegar nos 54. E aí a sua coluna vai começar a reclamar. Né? Aí que eu falo tanto no peso da guitarra, na inclinação da guitarra. Porque quando você tem 20, 22 anos, cara, você tem um mundo pela frente. Você vai ter muita dificuldade em ter dores. Você é novo ainda. Mas quando você tiver 30, 40, 50 anos, desculpa, meu amigo, as dores vão aparecer. É inevitável. A menos que você seja o super-homem. E a gente sabe que você não é. Né? Então, quando você usa uma guitarra Branches, cara, a minha coluna tá reta.
independente do que eu faça, independente do que eu faça, de como eu toque, a minha coluna permanece reta. Eu posso passar horas treinando e a minha coluna permanecerá reta e eu não terei dores. E eu poderei tocar amanhã por horas, poderei tocar depois da manhã por horas e eu não terei dores na coluna. E foi assim que esse formato esquisito surgiu. Um formato ergonômico, um formato que não dará dores à sua coluna e nem à minha. É isso aí.